Boa noite, família Canção Nova, você que nos acompanha aí pela TV, você que está pela internet, no Brasil, fora do Brasil. Quantos testemunhos nós temos recebido de pessoas que não moram no Brasil e que acompanham o programa Gente de Fé? Eu quero já iniciar esse programa com a palavra de Deus, Lucas, capítulo 1, versículos 46 a 55, uma passagem muito conhecida por todos nós. E Maria disse: a minha alma glorifica o Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Quando eu cheguei aqui no estúdio, vi a imagem linda de Nossa Senhora das Graças. Eu me lembrei, me deparei, fiz memória da minha história. Eu que, quando conheci Jesus, através do Padre Jonas, no encontro de carnaval no Rio de Janeiro, Rio de Água Viva, a partir daquela experiência eu precisei viver dentro de uma comunidade, uma realidade de comunidade paroquial. E aí o Senhor me apresentou uma capela dedicada a Nossa Senhora das Graças. Nossa capela era muito pobre, muito simples, nós ainda não tínhamos o sacrário. E nas diversas situações da minha vida dolorosas, que um dia eu contarei para você, era debaixo da imagem de Nossa Senhora das Graças que eu refugiava as minhas dores e os meus sofrimentos. Quantas vezes essa imagem de manto azul e branco me amparou, me acolheu e me abraçou. Então, para mim é uma honra começar o programa Gente de Fé de hoje aqui, debaixo do manto de Nossa Senhora das Graças. E sabendo que a nossa convidada de hoje, ela tem uma experiência muito forte com esse título de Maria. É a Fabiane de Oliveira Sampaio, a esposa do Carlos de Oliveira, que não quis falar, gente. Ele falou que vai ficar ali quietinho, que ele é tímido. Mas a Fabiane vai ser a porta-voz dessa linda história de salvação que começa pelas mãos de Nossa Senhora. Fabiane, boa noite, bem-vinda ao programa Gente de Fé. Nossa Senhora aí do seu lado. O que Nossa Senhora das Graças diz a você e diz de você, da sua história? Boa noite, Cris. É uma alegria estar aqui. Eu também fiquei muito feliz quando eu cheguei, me deparei com essa imagem. Até comentei ali com as meninas atrás, que ela é igualzinha que eu tenho na minha casa, então me sinto muito à vontade, estando aqui com ela. E qual a experiência que você tem, a sua família, a partir da sua infância? Você dizia para mim nos bastidores, não, Cris, eu vim de uma família católica, uma família religiosa, mas que experiência é essa que norteou e norteia a sua vida até o dia de hoje? Os meus pais, eles se separaram quando eu tinha apenas 6 meses. E a minha mãe precisou ir trabalhar em outra cidade e me deixou com a minha avó. Eu Você é filha única? E minha irmã. Minha irmã mais velha, minha irmã na época tinha 6 anos. E eu fui criada pela minha avó, pelas minhas tias, meu padrinho, minha madrinha, sempre cercado de muito amor, tenho muita gratidão. Mas por mais que tivesse aquele amor da minha avó, das minhas tias, eu sentia aquela falta da minha mãe. Ela trabalhava em outra cidade, em outro estado. Então, ela vinha de 15 em 15 dias, às vezes uma vez ao mês. E conforme o tempo foi passando, eu aprendi a ler. E muito curiosa, minha irmã era catequista. E eu mexia muito nos livros dela de catequese. E eu encontrei o livro de Santa Catarina Laborré. E foi ali, lendo a história de Santa Catarina, que foi para ela que Nossa Senhora apareceu. E Santa Catarina perdeu a mãe, aos 9 anos. E ela sobe na cadeira, puxa o quadro de Nossa Senhora, da Virgem Maria, e diz: doravante serás a minha mãe. E quando eu li aquilo, parece que o meu coração ele se encheu de uma forma, e eu falei: doravante serás a minha mãe. E ali eu comecei toda a minha experiência com Nossa Senhora das Graças. Na minha infância, muito pequena, ainda sem entender direito,
mas eu ficava lendo, e aí eu pedi para minha avó uma medalhinha, e aí ela me deu, e desde então eu vivo essa experiência de todos os anos fazer a novena, de me consagrar a ela, de estar com ela, né, em tudo, em todos os momentos. A primeira coisa que eu chamo quando eu estou numa dificuldade é Nossa Senhora das Graças. Então, em todo tempo, ela está comigo. Você se recorda de algum momento especial que você viveu com essa presença de Nossa Senhora? Porque você ali, como uma criança, uma menina, que sentia a falta da sua mãe porque sua mãe precisava trabalhar, né? Não foi porque ela não quis, ela precisou trabalhar, mas que você sentiu assim, esse amparo de Nossa Senhora na sua vida. Eu, quando criança, eu tinha muitas crises de bronquite. Eu acho que essas são as imagens, assim, a memória mais forte que eu tenho. E nas crises ali de bronquite, com falta de ar, eu sempre pedia, né, que Nossa Senhora me abraçasse, que ela me desse um fôlego novo. E eu sentia muito uma voz muito forte que falava: vai ficar tudo bem, minha filha. E esse vai ficar tudo bem, minha filha, até hoje, quando eu estou em algum momento difícil, eu me sinto como aquela menina, sem ar, buscando ar e pedindo, né? Me ajuda, mãe, minha Nossa Senhora, e ela vai ficar tudo bem, minha filha. Eu acho que essa é uma das memórias da minha infância mais forte que eu tenho em relação a Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora foi sendo sua catequista, formadora, mestra, até que você chegou na idade adulta e percebeu que sua vocação era o matrimônio. E aí você encontrou o Carlos. Como é que foi esse encontro? Eu e o Carlos, nós nos conhecemos na escola, muito jovens. Eu tinha 15 anos, Carlos 17. E eu não era muito ativa na igreja, embora tivesse toda a devoção à Nossa Senhora. Era aquela católica que ia à missa aos domingos. E o Carlos já era mais ativo, né? Coordenador de grupo de oração de jovens. E naquela época... Músico, né? Músico. Ele animador do grupo de oração, tocava, cantava. E naquela experiência de jovem, né, ali no meu círculo de amizades, era muito comum ouvir as meninas dizendo, né, eu vou ficar com tal rapaz, vou ficar com tal rapaz. E eu ouvi aquilo. E o Carlos me abordou de uma forma diferente. Né? Ele chegou, disse que havia um interesse, mas que ele não queria ficar comigo. Que ele propunha que nós fizéssemos um caminho de namoro, de discernimento. E aquilo para mim foi uma novidade muito grande, né? Que menino estranho, diferente, né? Aí no primeiro momento fiquei um pouco receosa. Como foi esse caminho de namoro? Porque na Canção Nova os namorados fazem caminho de namoro, né? É um tempo de se aproximar, de se conhecer, não pega nem na mão, né? Os nossos jovens falam assim na comunidade: a gente gosta quando o padre fala, reza o Pai Nosso, pega na mão de quem está do seu lado, porque a única maneira de pegar na mão de quem faz caminho de namoro é assim. Mas como é que era o caminho de namoro de vocês? Bem parecido. Já era uma Canção Nova lá. A minha paróquia é uma paróquia muito fervorosa. Sou da paróquia de Santa Rita de Cássia, São Sebastião, em Cruzeiro. E a RCC é muito forte lá. E diante da realidade também do Padre Jonas, dos rebanhões. Então, a gente tem tem essa essência, né? E era bem parecido. Então, nós tínhamos os nossos coordenadores, né? O Carlos era o coordenador de grupo de jovens, mas tinha o coordenador paroquial, a quem a gente também se dirigia, né? E eles acompanhavam, rezavam por nós. Não tinha beijo, não tinha... Era só conversa mesmo, um tempo de aproximação, de se conhecer. E quando foi em novembro, os acampamentos PHNs naquela época, né, em 2002, aconteciam no final do ano. E o nosso grupo de oração de jovens fez uma caravana para vir para o PHN. Foi aqui que a gente começou a namorar de fato, né, que a gente deu o nosso sim e começamos a namorar. E aí também veio toda a realidade do casamento e do namoro, né, em que nós nos propusemos a viver puros como Sara e Tobias, né? De fazer a experiência da castidade, de estarmos sempre em oração. E aí o matrimônio, como consequência de uma vida fiel, de uma entrega, vocês se casaram. E quais foram os desafios vividos no matrimônio, no casamento? Você desejava ser mãe? Sim. Toda a nossa história, ela sempre foi muito cercada de fé, dessas experiências, do apoio da nossa comunidade, isso foi muito fundamental. Antes até de falar do casamento, tem uma história muito forte para nós, que quando nós decidimos nos casar, nós fomos passar por oração, para saber, né, se era realmente aquilo. E uma das nossas coordenadora do Ministério de Cura e Libertação, orou por nós. O Carlos estava desempregado.
E aí ela falou, olha, marquem o casamento, deem o passo, que Deus vai colocar o chão. Porque nós estávamos muito inseguros, né? Como que nós iríamos dar esse passo tão importante com ele desempregado? E ela teve uma imagem, Deus deu a ela, de uma árvore, mas que não crescia para cima. Ela crescia para baixo. Ela criava raízes. E aí, o discernimento que Deus dava a ela, que o emprego que ele fosse dar para o Carlos seria um emprego que ele criaria raízes. E nós deveríamos, então, dar o passo de marcar o casamento, mesmo ele desempregado. E nós marcamos o casamento e nós nos casamos em julho de 2008. Um ano antes, em julho de 2007, o Carlos conseguiu um emprego que ele está até hoje. Então, sempre foi muito cercado, né, o nosso casamento, pela fé mesmo, pela intercessão de Nossa Senhora. E aí, casados? E aí, casados, como todo casal católico, né, nós éramos Filhos. abertos à vida desde o começo. Olha ali, foto do seu casamento. Ah lá. No nosso casamento, nós nos consagramos a Nossa Senhora. Como eu disse, nós somos da paróquia de Santa Rita, então todos os casamentos eram realizados na matriz, né, Santa Rita. E eu pedia para Nossa Senhora que eu queria muito casar numa igreja de Nossa Senhora, mas a realidade era casar na matriz Santa Rita São Sebastião. E aí, 2 meses antes, a matriz entrou em reforma e todos os casamentos foram transferidos para a igreja de Nossa Senhora do Rosário. E aí, nós nos casamos na igreja de Nossa Senhora do Rosário. Nós renovamos a nossa consagração. Aquela primeira foto é o momento em que nós nos consagramos a ela. Eu entrei com o terço da imagem e o meu terço do casamento estava na imagem. E aí, no final, nós fomos até lá, fizemos a consagração do nosso matrimônio. E aí, o Carlos tira o terço de Nossa Senhora, me entrega e coloca o que estava comigo para ela. Nossa Senhora. E aí, abertos à vida, vocês começaram aí uma grande labuta de fé, né? Um confronto também com a medicina, com as propostas dos médicos. Eu queria que você contasse os detalhes dessa experiência até chegar na grande graça que Deus cumulou vocês como casal, como família. Nós nos casamos muito novos. Eu tinha 21 anos, Carlos 23. Mas nós éramos abertos à vida e isso era uma certeza muito grande do nosso coração. Nós queríamos gerar filhos e quantos Deus quisesse nos dar. E aí passou o primeiro ano de casado, não aconteceu. E aí eu fui ao médico. A primeira coisa que o médico me orientou: você é muito nova. A recomendação é de que se aguarde 2 anos para começar a investigar, né, uma possível infertilidade. E aí nós esperamos 2 anos e aí começamos a investigar. O primeiro diagnóstico que eu tive foi ovário policístico, né, tem os ovários policísticos, mas o médico dizia que não era um impedimento. Aí no primeiro momento ele pediu para que eu tratasse com anticoncepcional, que eu tomasse 6 meses de anticoncepcional para limpar o organismo e aí depois voltasse às tentativas de engravidar. E isso já foi algo que mexeu demais, né, diante da realidade que nós vivíamos. Eu não queria tomar anticoncepcional, era muito contrário a tudo aquilo que nós vivíamos. Eu conversei com o meu pároco e aí ele orientou que diante dessa realidade, para o tratamento eu poderia tomar. E aí eu tomei o anticoncepcional, fiz o exame e os cistos haviam voltado. Não tinha limpado, né? Não tinha surtido efeito. E aí nós começamos a investigar outras causas e os anos foram passando. E aí a gravidez não acontecia. Os anos isso já? Os anos que se passaram? Há vários anos, né? Hoje nós temos 13 anos de casado. Então, durante esses 13 anos de casado, nós fomos em diversos médicos. Sempre que alguém sabia de algum especialista, olha, tem um especialista, vai nele. Então, aqui na região, Cruzeiro, Lorena, Guará, Cachoeira, Taubaté, nós fomos em diversos médicos. E todos iam falando a mesma coisa, solicitando muitos exames. Então, passei por procedimentos muito dolorosos, a histerosalpingografia, talvez alguma mulher que esteja em casa, né, saiba do que eu estou falando, é um exame bastante dolorido, ressonância, tomografia. Então, todos esses exames eu fui fazendo. O que você viveu, vocês como casal viveram essa experiência a partir
a nível de fé mesmo, como é que você enfrentou essa situação? Tiveram momentos onde você fraquejou, onde você falou, meu Deus do céu, eu lutei com fidelidade, viveram a castidade, fizeram um caminho de namoro, um matrimônio à luz de Deus, sempre ali sendo cuidados por sacerdotes. Como é que você viveu essa experiência enquanto mulher de Deus? Como foi para você? Tiveram momentos de fraqueza, momentos de desespero, de desesperança? Sim. A gente tem muita fé, mas a humanidade da gente às vezes grita, né? Dói. Então, a cada teste negativo que eu fazia, eu sempre tinha muita esperança. Então, eu fazia o teste de gravidez, dava negativo, e aí eu chorava. Eu falava, meu Deus, eu tive tanta fé, eu pedi com tanta fé e não aconteceu. Então, assim, por alguns momentos, eu questionava, né? O porquê, por que comigo, por que não acontecia, por que estava demorando, por que não, né? A medicina não me ajudava também. Aí depois, passavam uns 2 dias, acalmava o coração. Era uma crise, né? O coração, os hormônios também, né? Colaboram. E aí passavam os dias e eu retomava a minha fé, né? E sempre quando eu menstruava, eu chorava, mas ao mesmo tempo eu pensava, não, é um ciclo novo que está se iniciando, é uma nova oportunidade. E o Carlos em tudo isso? Como é que ele vivia isso? Carlos é muito paciente. Eu brinco que ele tem mais fé que eu. Às vezes quando eu falava para ele, não vai acontecer, vamos pensar em adoção, vamos dar passos, e ele falava, calma, Deus vai nos abençoar. Calma, o tempo de Deus não é o nosso. Então, o Carlos sempre foi muito mais perseverante. Acredito até para não fazer uma pressão maior, né, diante da minha realidade. Ele sempre foi muito calmo, teve muita fé. Mas aí vocês chegaram no auge da busca, da procura, e a medicina fez propostas. Quais foram as propostas que chegaram a vocês? Diante de todos os exames que nós fomos fazendo, nós descobrimos, né, que eu tinha mesmo ovário policístico, a síndrome dos ovários policísticos. A idade que já vai avançando, então os óvulos já não tinham mais uma boa qualidade. Nós temos uma incompatibilidade sanguínea também, que eu tenho fator negativo e o Carlos positivo. O Carlos teve que fazer uma cirurgia, porque nesse processo descobriu que ele tinha varicocele dupla. Então, precisou também passar por uma cirurgia. E, diante disso, todos os médicos que nós passávamos diziam para nós procurarmos a fertilização in vitro, a reprodução humana. E é algo que nós conversávamos e tínhamos muita clareza de que nós não faríamos. Então, isso sempre, nunca houve dúvida para nós. Não, em relação a isso, não. Sempre tivemos essa clareza e essa certeza de que não faríamos, diante de tudo que a gente vivia, né? Fabiana, eu queria que você explicasse para o nosso telespectador, né, para o público Canção Nova, o porquê não aceitar essa proposta. O que vem, que é contrário à nossa fé? Nós sempre estudamos muito e sempre nós fomos formados ali, né, com pregações, com orações, e aquilo que a igreja nos ensina, de que a vida ela é muito sagrada e é Deus quem nos dá a vida. Então, qualquer manipulação fora do corpo, ela é contrária à vontade de Deus. E, além de tudo isso, o processo de fertilização in vitro, ele seleciona vários óvulos da mulher. Então, além da manipulação fora do corpo, então vai para um laboratório esses óvulos, fecunda-se esses óvulos e escolhe os melhores, né, e implanta, e aí você pode decidir quantos você vai implantar, e os outros você congela. E esse congelar, até isso que os médicos me explicavam, esse congelar você pode pagar uma anuidade para mantê-los congelados e usar numa próxima tentativa de gravidez, ou você pode descartar, ou você pode doar. Então, nenhuma dessas situações cabia na nossa realidade de fé. Como que eu posso, primeiro, escolher os que são os melhores? Como que eu posso deixar congelados os meus filhos, porque nós acreditamos na vida desde a concepção? Como que eu posso mantê-los, ou descartá-los, ou doá-los para outra pessoa? Então, assim, são várias situações muito contrárias à nossa fé.
E é nessa fidelidade, né? Nessa realidade de acreditar, né? De que Deus move a nossa vida, de que nós precisamos estar submissos. A gente rezava até isso aqui antes de começar o programa. Senhor, dá-nos a graça de viver a submissão. Não é uma submissão de abaixamento, me abaixo a Deus. Não. É de estar mesmo debaixo da missão de Deus. Deus o Pai Criador, Deus que nos deseja, Deus que nos ama. Como é que foi para vocês, então, realmente escolher pela vontade de Deus? Deus não quer isso para nós. Deus não deseja isso para nós, porque nós acreditamos, nós professamos a fé. Então, eu faço a escolha de permanecer fiel. O que significou para vocês permanecer fiel nesse tempo de cruz? De espera, difícil, um tempo difícil. Sim, mas nós sempre tivemos muito forte em nós que o nosso amor a Deus, ele é maior do que qualquer outra coisa. Então, a nossa fidelidade a Ele, ela precisava ser maior do que o nosso desejo de paternidade e maternidade. Então, o amor que nós desejávamos ter por uma criança não poderia jamais ser maior do que o amor a Deus. Então, jamais nós poderíamos submeter a nossa vontade de sermos pais à vontade de Deus. Então, se Deus não havia nos dado a graça de gerar um filho, nós não poderíamos de forma alguma atropelar as coisas e passar por cima dessa vontade a ponto de manipular uma vida, um embrião fora do corpo. Então eu acho que o amor, o temor a Deus, a obediência, eles sempre foram mais fortes em nós. Neste tempo, alguma palavra norteou o caminho de fé de vocês? Várias palavras, né? Mas como Mariana, filha de Nossa Senhora, a palavra de Lucas sempre foi muito forte para nós, que para Deus nada é impossível, né? E também a visita de Maria Santa Isabel, né? Que na velhice concebeu João Batista. Então essa palavra sempre foi muito forte, sempre foi muito presente. Então nos momentos em que a fé se perdia, a gente se segurava na palavra de Deus. E ali Maria cantou Magnífica. Foi nesse encontro que ela cantou. O que Magnífica revela de você? O Magnífico é a oração mais perfeita, né? Esse cântico de Maria. Quando eu sou professora no Instituto Canção Nova, quando eu entrei no Instituto, o padre Edmilson, que estava à frente, né? Como responsável, sacerdote responsável, ele orou por mim e ele me falou uma coisa que foi muito forte ao meu coração. Ele falou de um livro que se chama O Evangelho Como Me Foi Revelado, em que o Senhor, ele apresenta para uma santa toda a história que não está nos livros sagrados. E aí ele fala que toda a linhagem de Maria, todos os filhos, toda a descendência de Maria tem alguma característica de infertilidade. Então, né, Santana, se não tivesse concebido Nossa Senhora, Maria, se tivesse dito não ao anjo, também provavelmente não teria sido mãe de outros filhos. Santa Isabel, que era prima. E aí ele me disse, você, sendo filha de Maria, tem esse traço da causa de infertilidade. Mas assim como houve um milagre na vida de Santana, um milagre pelo Espírito Santo na vida de Maria, um milagre na vida de Isabel, também vai ter um milagre na sua vida. Então, Magnífica é esse canto, né, essa explosão de alegria de Nossa Senhora. Para mim, ele soa como um canto de libertação, rompendo com essa cadeia. Então, sempre quando eu rezo, quando eu rezava, né, com Magnífica, eu sentia isso. Eu sou filha de Maria, eu sou da linhagem de Maria. Existe essa infertilidade, mas existe também essa libertação, essa cura que vai acontecer. Hoje de manhã, quando eu fui à missa, o padre Alex, que é o reitor aqui do nosso seminário, ele fazia uma reflexão sobre o faça-se de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela em nenhum momento ela diz, eu faço, né? Sou eu que faço. Quando o anjo aparece a Maria, ela diz, faça-se. E o padre Alex, né, ele ia dizendo para nós, não, ele ia falando assim, Maria sabia que ela não podia fazer. Ela entendeu com humildade e pequenez o seu lugar em todo o plano da salvação. E ele dizia para nós que estávamos na Eucaristia, e nós, tantas vezes com a nossa arrogância, nós achamos que somos nós que fazemos, até o que você trouxe. Eu posso manipular a vida, né? Eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida, porque eu faço. Maria, ela quer nos ensinar neste programa Gente de Fé, o faça-se, o fiat. Eu não faço nada. Você não faz nada, Fabiane, nada. É o Senhor quem faz em nós. E no próximo bloco, nós vamos ouvir o testemunho do faça-se.
desse Fiat, essa graça de Deus que visitou a sua família. Então, é o momento do júbilo, é o momento onde nós vamos celebrar com o canto do Magnífico. Então, fique conosco, porque o segundo bloco desse programa promete para nós, viu? Até daqui a pouco, se Deus quiser. Que bom que os nossos intervalos passam rápido e a gente pôde voltar aqui rapidinho com o programa Gente de Fé, aqui com a Fabiane de Oliveira Sampaio Souza, que está contando para nós o seu testemunho de vida. Fabiane, você relatava para nós aí do que o Padre Edmilson trouxe para você, da linhagem de Maria. Muitas fertilidades foram acompanhadas aqui na Sagrada Escritura, mas sempre com a graça de Deus. E eu queria que você narrasse agora, a partir de agora, para nós. Eu vou ficar quietinha ouvindo você, bebendo de todas as graças que Deus derramou na sua vida. Você dizia aqui no intervalo, olha, viver à espera não foi fácil. Né? Viver sem o milagre nas mãos, sem a graça, ela não foi fácil, mas vocês permaneceram fiéis. E aí veio o tempo, onde Deus ele rasgou o céu para falar e se revelar. Como é que foi esse tempo? Como é que foi essa experiência? Como eu te disse, nós passamos por diversos médicos, né? No começo desse ano, uma amiga me disse que havia uma médica que veio de São Paulo, que estava morando agora aqui na nossa região, uma médica muito boa, e que ela tinha certeza que ela ia me ajudar, que era para eu marcar uma consulta. E eu já estava até assim, né, um pouco sem esperança diante de tudo que nós já havíamos ouvido. Estávamos entregues, né, à vontade de Deus, sem fazer nenhum tratamento. E aí eu falei, então eu vou. E a agenda dela muito cheia, eu consegui marcar a consulta para o dia 2 de junho. E aí fui, me enchi de esperanças novamente, levei todos os exames que eu tinha para ela. E quando ela olhou os meus exames, ela disse, olha, Fabiane, eu vou te tratar apenas como a sua ginecologista. Tratamento para engravidar, eu não farei. Você já está com 34 anos, você tem vários diagnósticos de infertilidade, seu esposo também. O aconselhável para vocês, e aí ela falou aquilo que os outros médicos já haviam nos dito, né? Seria fazer a fertilização in vitro. E mesmo assim, com apenas 30% de chance de dar certo diante, né, da qualidade dos seus óvulos, do tempo, de toda a história de vocês. E aí eu disse a ela que não, que isso nós não faríamos. Ela me perguntou se era uma questão financeira, que existia esse tratamento também pelo SUS. E eu falei para ela que não, que era uma questão de fé, que aquilo que a igreja nos ensina, nós seríamos obedientes. Ela ficou curiosa, quis entender, né? Ela disse que também era católica, gostaria de entender aquilo que a igreja ensinava. E ali ela foi muito acolhedora, muito respeitosa. E ela quis, de fato, eu senti que ela queria entender a minha história. E aí eu fui conversando com ela, disse, olha, eu respeito. Mas como você é professora, em julho, né, você vai estar em férias, aproveita para ir pelo menos conhecer a clínica. Eu falei, não quero nem conhecer. Não é uma realidade que cabe para nós. Então, aí ela falou, então vamos fazer o seguinte, repita seus exames, eu vou te tratar como sua ginecologista, que você também não pode ficar sem um acompanhamento. Mas tratamento específico para engravidar nós não faremos. Eu disse, tudo bem. E aí eu saí, né? Peguei, devido à pandemia eu fui sozinha, o Carlos não foi comigo. E eu vim pelo carro dirigindo e aí eu pensava, eu não posso, mas Deus pode. Se Ele quiser me dar essa graça, Ele pode. E eu cheguei em casa, fui participar da missa do meio-dia. E aí eu tenho uma imagem igual a essa na minha sala. E participando da missa do meio-dia, o padre, o leitor, né, na hora que foi fazer a leitura, leu o livro de Tobias, que foi a leitura do meu casamento. Eu sou do Ministério de Cura e Libertação, e essa passagem, né, do livro de Tobias, quando o Senhor diz que envia o anjo Rafael para curar, né, Tobit e Sara, que o Senhor escuta a oração dos dois simultaneamente. Então essa palavra sempre me encantou, foi a leitura do meu casamento. E aí, na hora que o leitor fez a leitura, eu olhei para a imagem de Nossa Senhora e ali, no relacionamento mesmo de mãe e filha, eu disse para ela, eu já tinha até o nome do meu filho, que seria Rafael. E a médica disse que eu não posso. E aí eu olhei bem para ela e falei, realmente, eu não posso. Mas Deus pode. E a senhora pode interceder por mim. E se a senhora
quiser e se for a vontade de Deus, o meu ventre realmente não pode gerar. Eu sei disso, mas a senhora pode emprestar o ventre da senhora para que eu possa gerar meus filhos. E ali eu chorei, fiz a minha oração e continuei assistindo a missa. E aí passou o dia e eu já estava ensaiando, né? Como que eu ia contar para o Carlos tudo aquilo que a médica tinha falado novamente, porque realmente é muito difícil, né? É doloroso ouvir. E eu fui preparar as minhas aulas, e eu sempre deixo a TV Canção Nova ligada para preparar as aulas. E foi uma quarta-feira. A quarta-feira a missa tem a adoração. Então eu imaginei que ia ter a missa e no final a adoração. Mas nesse dia, por algum motivo, foi o contrário. O padre disse que ia começar com a adoração. E eu ali preparando a aula e rezando, de repente o padre Roger começa a falar que o Senhor estava alcançando uma mulher. Vamos ver o que ele começa a falar? Você Vamos. quer ver de novo? Quero. E nós queremos ver pela primeira vez, ouvir o que foi proclamado. Com um ovário policístico e ela está sendo agora alcançada. Você foi fiel a Jesus. Você está fazendo o tratamento para a realidade dos cistos, mas você não aceitou nenhuma intervenção de homens na realidade para que você pudesse engravidar, pudesse manipular os seus óvulos, fecundar um embrião fora do padrão natural. Mas o Senhor está te abençoando. Além de limpar o seu ovário, Ele te dará o filho que você tanto espera e que você já tem até o nome escolhido. E você testemunhará aquilo que o Senhor está realizando em você. Meu Deus. Eu fico até emocionada de ver novamente. Meu Deus. Foi muito forte porque ele descreveu exatamente a minha conversa com a médica e exatamente a minha conversa com Nossa Senhora. O Senhor te dará o filho que você já tem até o nome. Como foi para você ouvir isso? Porque para nós, meu Deus, eu fiquei né? As câmeras estão aqui impactados, porque você contou, o padre foi ali diante de Jesus, descreveu tudo que você estava falando para nós. Exatamente, no mesmo dia. Eu parei de preparar a aula, corri, me ajoelhei na frente da TV. E aí eu voltei à programação, gravei com o celular. E aí eu tomei um posse e aquilo me invadiu de um jeito. E aí quando o Carlos, eu não me recordo se o Carlos chegou, se ele estava tomando banho, ele veio para o sofá. Ao invés de dizer para ele o que a médica tinha dito, eu mostrei o vídeo do padre. Deu outro diagnóstico. E disse a ele, o Senhor nos dará um filho. Isso foi no dia 2 de junho. E essa certeza tomou conta do nosso coração. E eu precisava menstruar para realizar os exames que a médica tinha pedido. No dia 10 de julho, nós fizemos aniversário de casamento, né, 13 anos, no dia 5 de julho. No dia 10 de julho eu menstruei e repeti os meus exames. E aí quando eu levei na médica, ela disse, seus exames estão ótimos. A única coisa que tem no seu exame é a sua vitamina D, que ela está muito baixa. Então, nós vamos precisar fazer uma dose de ataque. Mas você precisa menstruar primeiro, né, por precaução, porque caso você esteja grávida, ela ainda disse, muito difícil você estar grávida, mas por precaução, porque você não pode tomar essa medicação estando grávida. Espere 10 dias, faça um teste, que se você se der negativo, você toma a medicação. Eu esperei os 10 dias e então fiz o teste e, para nossa surpresa, o teste foi positivo. Meu Deus do céu, tinha que ter uma multidão aqui batendo palma para esse momento. E como é que foi? Como é que vocês receberam essa notícia, meu Deus? A primeira reação, a humanidade da gente, né? Eu falei, esse teste está errado. Deu falso positivo, deve ser negativo. Acho que eu vi errado. Olha lá. Olha o teste ali, ó. É o teste. Meu Deus do céu. Vai falando. Eu falei, deve estar errado, não é possível, né? Aí eu esperei para fazer a ultrassom. Falei, eu só acredito vendo, né? Aí fui fazer a ultrassom, lá estava o nosso bebê mexendo, já super saudável. Ali foi a primeira ultrassom. E nós não sabíamos, né, se era um menino ou uma menina.
Se fosse uma menina, nós daríamos o nome de Maria Beatriz. Mas você já tinha um nome. Né? Se fosse menina, Maria Bem-aventurada, não tinha como ser outro. Se fosse menino, já tinha o nome Rafael escolhido desde sempre. E o Carlos escolheu João para acompanhar por conta da passagem de Zacarias e Isabel, né? Então, ficou João Rafael. E aí, no último final de semana, nós fizemos o chá revelação e descobrimos que é o nosso menino, João Rafael, que está aqui. Ele veio aqui. Enquanto eu estou falando, ele está aqui, olha, pulando. Mas eu acho que eu vou quebrar aquilo que foi dito para eu não fazer. Eu queria chamar o Carlos. Vem cá, Carlos. Só um pouquinho. Vem cá, fica aqui do lado da sua esposa. Porque eu quero ouvir você. Quando você chegou em casa, que a Fabiane falou para você, ela te deu um outro diagnóstico. Ela apresentou a promessa, a profecia, na verdade, aquilo que o padre Roger trouxe. Como é que foi para você ouvir, né, assistir, porque a gente assistiu aqui, eu fiquei de verdade impactada. Como foi para você assistir a esta promessa de Deus? Presta para ele o microfone, Fabi, que agora ele vai falar. Um pouco tímido, mas vou tentar falar. Eu me emociono muito com a história, né? No testemunho que nós demos aqui, né? Fiquei muito emocionado e, novamente, né? Ali acompanhando, a emoção toma conta. Eu sempre fui muito calmo, muito tranquilo quanto a isso, né? Acreditando realmente na promessa e naquilo que era a vontade de Deus para nós. E no momento que cheguei em casa, ela me entregou o teste e falou, olha, a gente está grávida. Eu falei, calma, vamos né? Entender melhor, né? Mas assim, o coração interno aqui pulsando, né? Gritando de alegria. E aí a gente repetiu o teste e foi acontecendo, né? Então sempre tentando manter essa calma, manter a tranquilidade para que fosse o suporte para aquilo que já tinha acontecido, né? Dentro de toda a história, mas também que nada passasse despercebido da alegria de tudo que era a nossa esperança e a nossa vontade, o nosso desejo. Agora, para vocês, gente, agora tocando na profecia, na promessa de Deus, o que isso mudou na relação de vocês com o céu? Acho que é certeza. Assim, nós já tínhamos, pela história, por tudo que já vivíamos, né, mas acho que a real certeza mesmo que é algo que nós não conseguimos explicar, mas que mexe e age na nossa vida de uma forma muito concreta, né? Mais do que algo que eu só imagino que aconteça, não. Nós podemos falar que nós sentimos e nós sabemos que realmente acontece na nossa vida, né? Pelo nosso testemunho, por aquilo que vivemos e aquilo que hoje testemunhamos e esperamos, né? Com alegria a chegada do nosso bebê. E você, Fabiane, o que você diria para os casais que estão vivendo situações como vocês? Pode olhar para a câmera ali, ó. Fala lá para quem está em casa. É algo que a gente sempre comenta, né? Interessante. Algumas pessoas próximas me disseram, né, quando eu engravidei, você vai ver como que o Carlos vai mudar, como ele vai ficar mais atencioso, mais carinhoso, o relacionamento de vocês vai amadurecer. E esses dias nós conversávamos, né? Eu falei, meu bem, não mudou. E aí a gente ainda riu, falou, não mudou porque sempre foi. Não tinha por que mudar. Então, se eu pudesse dar um conselho ou uma dica aos casais, seria vivam intensamente colocando Deus em primeiro lugar. Eu lembro que na cartinha que eu escrevi para São José pedindo, né, por um namorado, o que eu escrevia era que ele esteja tão mergulhado no coração de Deus que para eu encontrá-lo eu preciso mergulhar lá também. Então, que toda a vida de vocês, antes de qualquer outra coisa, esteja primeiro mergulhada no coração de Deus. Porque a gente só viveu tudo isso, a gente só superou esse tempo de espera, só conseguiu vencer, né, as tentações e resistir, de não ceder. E viver esse tempo de espera de uma forma madura, com bastante fé. E vivendo tudo que Deus tinha para nós, porque Deus estava em primeiro lugar. Se Deus não estivesse, com certeza, nós teríamos tomado outros rumos. E talvez nem tivéssemos o nosso filho, porque nós ouvimos muitos relatos de pessoas que fizeram esse procedimento e mesmo assim não engravidaram. Então, acho que é Deus em primeiro lugar. E para a mãe? O que você tem para dizer para ela? Eu sou tão apaixonada por ela. Eu não tenho palavras
Todos os dias nós rezamos. O Carlos até brinca que o João Rafael vai nascer cantando a ladainha de Nossa Senhora, sem precisar olhar o livro. Todos os dias nós rezamos. E eu digo que antes de ser meu, ele é dela. Que não existe outro desejo no meu coração, senão de que ele seja todo dela. Né? Que ela seja a mãe, a amiga, que ela acompanhe toda a história do João Rafael. Eu quero pegar aqui, meus irmãos, mais uma vez a palavra do Evangelho de São Lucas, capítulo 1. E eles são um casal, né, comportam uma graça, vocês dois comportam uma graça, até por todas as bênçãos de Deus sobre vocês. E eu vou entregar para vocês, para que vocês proclamem de novo a palavra e rezem pelos casais que estão vivendo o mesmo que vocês. Então eu vou aqui acompanhar, intercedendo, mas eu vou pedir que vocês rezem por esses casais. Então está aqui a palavra de Deus, proclamem. Vou emprestar também o meu microfone para você, Carlos. E rezem pelo povo de Deus, rezem por mães e pais que precisam hoje, que desejam hoje. Já está aqui o microfone. Pode entrar, Lorena, pode entregar ali para ele. Pais e mães que hoje desejam ser pais e mães e não conseguem, já não têm mais fé, já não acreditam. Então nós queremos beber dessa graça. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Amém. E é essa graça, Senhor, que nós queremos pedir sobre todas as famílias que estão nos acompanhando nesse momento. Tantas mulheres, Senhor, que ao ouvir a nossa história se identificaram. Mulheres que já estavam desesperadas, que até mesmo no momento em que nós íamos falando, choravam. Eu quero pedir, Senhor, que a graça que nos foi alcançada pela sua misericórdia alcance também essas famílias. Que o Senhor possa derramar de forma abundante o teu Espírito Santo, o Espírito Consolador. Mulheres, Senhor, que se submeteram a processos de manipulação da vida e que se sentiram nesse momento muito arrependidas. Que o Senhor acolha, Jesus, as lágrimas dessas mulheres, dessas famílias. Que elas encontrem consolo, perdão e misericórdia. Nós pedimos, Jesus, pela intercessão da sua Santa Mãe, pela poderosa intercessão da Virgem das Graças, que o Senhor possa derramar abundantes graças sobre todos que estão agora rezando conosco. Que a sua misericórdia possa alcançar, Senhor, todos os corações abertos nesse momento à sua graça. Abençoa, Senhor. Eu peço, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor traga a todos os corações a paciência, Jesus, para que o casal não se culpe, para que não desconte um no outro, Senhor, a espera que vive em Ti. Que todos tenham, Senhor Jesus, a Tua graça sendo derramada em seus corações e que essa paciência venha reinar em cada coração, Senhor. Que a paciência venha, Jesus, trazer todo o conforto nesses corações que hoje já se encontram em desespero pelo desejo da maternidade. Vem, Senhor Jesus, e traz, Senhor Jesus. Principalmente o que fica muito forte no meu coração é a cobrança que existe no casal. É o esposo cobrando a esposa
do porquê ainda não conseguiram, de toda a situação que vem, Senhor. Traz a paz, Senhor Jesus. Traz a paciência, Senhor, a esses corações, Jesus. Traz a cura, Senhor, a esses corações. De todo o machucado que já se gerou, por toda a cobrança que existe de um para o outro, Senhor. E nós queremos te agradecer, Senhor, pelas graças já alcançadas. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida do Rafael e de tantas crianças que nascerão a partir dessa experiência de testemunho. Obrigada, Senhor, porque assim como o Padre Roger proclamou, o Senhor viu a tua fidelidade, o Senhor viu a tua entrega. Nós queremos, Senhor, tomar posse desta verdade. O Senhor tudo vê, o Senhor nos vê, o Senhor nos precede. Obrigada, Jesus, já queremos explodir em louvor por todo o bem que o Senhor tem feito, porque o Senhor está perto de nós. Obrigada, Senhor, porque o Senhor, na vida deste casal, deixou Maria como mãe, cuidadora, formadora, Nossa Senhora, a grande pedagoga desta família. Obrigada, porque Maria tem tanto a nos ensinar, o fiat, o faça-se. Eu sei que eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Obrigada, Senhor, porque esta certeza invade o nosso coração. O Senhor pode. O Senhor pode. Obrigada, Jesus. Obrigada, família. Que testemunho lindo. E a gente quer ainda, futuramente, trazer aqui o bebezinho. Mostrar o rosto do Rafael, mostrar o Rafael, gente. Essa vitória de Deus. Muito obrigada mesmo, meus irmãos. A gente quer gritar esse Hosana, né? A gente já está gritando esse Hosana, essa alegria, essa casa já cheia. E a família, como é que recebeu isso? Esse lindo testemunho de vocês. Como é que a família de vocês recebeu esse milagre? Antes de falar, Cris, só enquanto nós rezávamos, me vinha a imagem de Nossa Senhora das Graças e eu ainda falava, meu Deus, mas ela está aqui porque o Senhor está me dando essa visão. E Nossa Senhora, ela está com as mãos para baixo porque as mãos estão pesadas de tantas graças. E os raios que saem das mãos de Nossa Senhora são essas graças. E quando Nossa Senhora apareceu para Santa Catarina, nos dedos de Nossa Senhora tem anéis. E nesses anéis que desprendem essas graças. E Santa Catarina viu que algumas pedrinhas estavam apagadas. E era isso que o Senhor me recordava agora enquanto nós rezávamos. Santa Catarina perguntou, Virgem, por que esses anéis estão apagados? E Nossa Senhora respondeu, são as graças que as pessoas não me pedem. E aí eu entendi, né, enquanto nós rezávamos, peça a Nossa Senhora. A graça que você tanto está precisando, esperando, peça. Talvez ela já esteja ali pesada nas mãos de Nossa Senhora, pronta para se desprender, mas você precisa pedir. Amém. E a família, como é que recebeu? Foi uma festa. Você mostrou o vídeo para todo mundo? Mostrei para todo mundo e todos os nossos amigos, os nossos familiares. Nós contávamos e foi um tempo de espera e expectativa, né? De toda a nossa família, então todo mundo celebrou junto. Minha mãe chorou muito, minha sogra, minha irmã, minha cunhada, todos ficaram muito tocados e não tem como não se emocionar, né? Todo mundo foi muito envolvido nessa história de fé. Chegaram a partilhar com o Padre Roger? Não tive a oportunidade. Então a gente vai ter que mandar a Beatriz esse programa para o Padre Roger. E será que tem como a gente ver de novo a proclamação dessa cura, essa graça, essa grande graça? Porque olha, vamos assistir de novo. Agora quem está em casa já celebrando, porque olha, gente, a profecia já aconteceu, está aqui, ó, para todo mundo ver. Eu vejo uma mulher com um ovário policístico e ela está sendo agora alcançada. Você foi fiel a Jesus. Você está fazendo o tratamento para a realidade dos cistos, mas você não aceitou nenhuma intervenção de homens na realidade para que você pudesse engravidar, pudesse manipular os seus óvulos, fecundar um embrião fora do padrão natural.
mas o Senhor está te abençoando. Além de limpar o seu ovário, Ele te dará o filho que você tanto espera e que você já tem até o nome escolhido. E você testemunhará aquilo que o Senhor está realizando em você. Porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Salvador, fiel, santo, forte, poderoso, justo. É o nosso Deus. Bendito seja Deus. Obrigada pelo testemunho de vocês. Obrigada porque eu tenho certeza que as orações que nós fizemos aqui, o testemunho, a partilha de vocês vai alcançar muitas vidas, muitos corações. Já quero deixar vocês aqui responsáveis, né, por viver uma experiência de intercessão por esses nomes que vocês não conhecem, por esses rostos, por esses casais, por esses filhos que Deus quer dar, que vocês sejam de fato intercessores por essas mães e esses pais que precisam também viver a mesma experiência de graça que vocês. Amém? Amém. Nós que agradecemos a oportunidade de falar dessa graça e alcançar outras pessoas, né? Se pudermos avivar a fé de alguém, já valeu a pena. Esse é o Gente de Fé, minha gente. Esse é um programa que entra na sua casa todas as semanas, onde o protagonista é o Cristo, não somos nós. Cada testemunho de fé nós atestamos, meu Deus, Deus existe. Ele é real, Ele é concreto, Ele caminha no meio de nós. O Senhor, Ele não fez só milagres lá na Galileia, não. O Evangelho, a palavra de Deus, ela é atualizada na nossa vida. Tome posse, assuma para você, porque tudo que está contido no livro da vida é vida para nós no dia de hoje. Viu? Assuma esta verdade. Seja você também gente de fé, mas que guarda a fé. Esse casal deu para nós aqui uma grande lição de não abrir mão, de não barganhar com Deus. Né? Eu sirvo a Deus, mas isso aqui eu abro concessões. Eles não abriram concessões, eles foram fiéis à sua fé. É isso que Deus nos chama, a fidelidade da fé. Dorme com esse barulho, com essa reflexão. Não deixa passar esse momento, não. Para pensar na sua vida, onde eu não tenho sido fiel. Ou onde eu tenho sido fiel a Deus. Onde eu tenho consciência que eu não tenha deixado de lado aquilo que Deus me chama a viver. A fidelidade ao reino dos céus. E é assim que nós encerramos o programa Gente de Fé de hoje. Deixando aí na nossa cabeça, na minha está, esse barulho de revisão de vida. Meu Deus, eu preciso retomar de fato uma vida de fé, confiante, acreditando que o meu Deus me vê, Ele caminha do meu lado. Até o próximo programa, Gente de Fé.